Bom dia a todas as pessoas. Já temos quórum, vamos iniciar. Então, primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso novo conselheiro, que é o discente Pedro Henrique Duarte, que está ali. Bem-vindo, Pedro. Temos que aprovar a ata da vez passada? Não, né? Tá. Então, vamos dar início aos informes. Tem alguém que quer fazer uso da palavra? E, como bem lembrado aqui pelo Felipe, eu sou um homem de pele branca, amazônida, 64 anos, poucos cabelos, com um blazer preto. Eu soube recentemente que eu sou mestiço, mas tudo bem, eu vou pensar no caso se eu vou me identificar como mestiço no futuro. Então, já fiz a minha autodescrição. Quem mais? Alguém se inscreveu? Naubert, por favor. E você tem que falar no microfone mesmo que... Sem a caixa. Bom dia a todos. Me autodescrevendo, eu sou um homem alto, branco, uso óculos, tenho barba, estou com uma camisa azul e calça jeans. A gente trazer um informe aqui importante que ontem, na sessão do Consune, nós tivemos uma fala muito importante do nosso conselheiro discente, que é o Gabriel, em relação ao orçamento da UFRJ, e eu acho que eu gostaria de endossar um pouco disso aqui. A gente sabe que a UFRJ perdeu 17 milhões, né, agora na última LOA, e para a gente é um debate caro, porque a gente sabe que é uma universidade que está precarizada, é uma universidade que precisa de mais verba e não perder verba. Mas uma coisa que foi até bem pautada ontem no Consune, e a gente também endossa isso, é que houve uma movimentação dos estudantes ontem, né, principalmente dos estudantes de graduação, em relação ao possível aumento do bandejão, e que esclarecimentos, inclusive a parte da nossa vice-reitora, sobre uma conversa do MEC, que o MEC estava pedindo para justificar gastos excessivos, né, com esse tipo de verba, né, com custeio da alimentação. E para a gente, essa análise, né, de que gasto com alimentação, né, esses gastos com assistência estudantil, na verdade, eles são gastos excessivos, é muito ruim. Principalmente vindo a partir do MEC, né? Porque nós sabemos que o estudante ele precisa se manter na universidade, ele precisa permanecer, e as políticas de permanência elas são muito importantes e foram construídas, né, com muito esforço, né, com muita luta do movimento estudantil, e a gente ter hoje um bandejão acessível, né, para a maior parte dos estudantes, seja da graduação quanto da pós-graduação, que é o mesmo preço que nós pagamos, é uma vitória muito grande. Então a gente também se coloca contra essa possível, né, assim, aumento, né, em relação ao preço do bandejão. Mas também ontem, na sessão do Consune, nós tivemos, né, a apresentação do protocolo de segurança em relação ao enfrentamento de violências públicas, violência urbana, no caso. E aí a gente... que é também uma novidade muito importante, é algo inédito, né, nas universidades do Brasil, que a UFRJ está aí tomando a linha de frente, né, adotando esse protocolo, porque a gente sabe a dificuldade que é quando tem operações, quando tem violência, principalmente aqui ao redor, que a gente sabe que a gente vive numa cidade, né, muito refém, né, desses episódios, e que acaba dificultando a nossa chegada aqui, por exemplo, aqui na Ilha do Fundão, mas também na Praia Vermelha, em outros campos do UFRJ, e é uma universidade muito particular justamente porque ela é descentralizada nesse sentido, e que exige, né, que a gente tenha essa cautela, mas é muito triste que a gente, obviamente, tenha que precisar de um protocolo para a gente se manter vivos,
mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante saber que temos um trabalho muito bem feito em relação a esse protocolo. E também, só para finalizar, a gente teve uma reunião essa semana, né, com a PR2, falamos muito sobre algumas coisas que competem mesmo ao discente, como distribuição de bolsas, etc. E o João nos trouxe várias informações sobre o histórico, né, de bolsas da UFRJ, e aí seria muito bom, inclusive, que, quando possível, vocês pedir aí a PR2 que compartilhasse com a gente aqui no CPEG esse histórico, né, a partir da CAPES, porque vai ser bom para a gente elucidar, né, entender como é que tem sido o nosso ganho de bolsas para a UFRJ nos últimos anos. E é isso, muito obrigado. Mais alguma inscrição para informes? Não havendo, eu mesmo vou me inscrever. Mas antes eu gostaria de dar boas-vindas a todos os conselheiros, que eu não dei as boas-vindas, dar boas-vindas aos nossos funcionários, Ricardo e Aleni, e a todos os conselheiros aqui presentes também. Eu gostaria de fazer um rápido comentário sobre a questão das bolsas, porque eu tenho me comunicado bastante com a presidente da CAPES, né, professora Denise, e nós temos discutido a distribuição das bolsas e a questão das bolsas da CAPES, né. Depois o Felipe vai comentar um pouco as bolsas do CNPq. Mas, com relação às bolsas da CAPES, que houve alguns questionamentos em alguns programas. Então, eu queria primeiro dizer para vocês que a CAPES foi muito solícita com a PR2, ela nos enviou todas as informações sobre todos os programas que nós pedimos, né? Inclusive, todos aqueles indicadores que entram no algoritmo de concessão das bolsas. Nós checamos o algoritmo está sendo aplicado corretamente. Então, esse é o primeiro ponto. É claro que tem algumas questões que, para mim, ainda não estão claras, porque uma das questões fundamentais é um indicador que é quanto tempo as bolsas ficaram vacantes, né? Esse é um dos indicadores principais. E não é claro exatamente ainda para mim como é que a CAPES calcula. Isso aí eu preciso ainda fazer uma última pergunta lá para a CAPES, para eu entender exatamente como é que esse número é calculado. Mas esse é um número que está determinando alguns resultados que estão sendo questionados aqui na UFRJ. Tá? Então, nós temos o histórico agora de todos os programas, principalmente os programas que reclamaram, que estão perdendo bolsas, etc. Bom, e eu queria mostrar, esses slides que eu vou mostrar aqui rapidamente, foram enviados pela professora Denise, e eu pedi licença para mostrar aqui para vocês. Então, primeira coisa que é óbvio aqui, gente, a CAPES tem aumentado o número de bolsas para a UFRJ nos últimos anos. Aí, é só olhar. Tá, ok. Então, isso está claríssimo. Primeiro ponto. Segundo ponto, pode, por favor, se você... E aqui está o total, né, investido em bolsas, mestrado, doutorado e pós-doutorado na UFRJ, que claramente também está aumentando. Eu acho que é bom ter essa transparência para nós todos termos clareza quando discutirmos esse assunto que é tão importante. Vejam só, o meu papel não é defender a CAPES. Ao contrário, eu tenho sido uma pessoa inconveniente lá na CAPES. Mas nós temos que trabalhar com dados e ter clareza do que está acontecendo. Só deixar isso bem claro. Então, continuando, por favor, a próxima, Marília. Aqui a evolução do custeio PROAPRE e PROEX para o UFRJ. Né? Também em relação aos últimos anos, nós temos aumento do orçamento para o UFRJ. Continuando, por favor.
Aí agora nós temos essa questão dos números de alunos matriculados, que todos nós sabemos que houve uma queda, possivelmente atribuída à pandemia, mas não é muito claro, né? É algo complexo de... Acho que nós temos que pedir para alguns sociólogos para estudarem melhor esse problema. O próximo, por favor. E o nosso problema, que também é titulados aqui na UFRJ, titulados na UFRJ, que é um problema, nós supomos que é correlato com o anterior, né, o slide anterior, e mostra um problema, gente, que nós temos que trabalhar, entender e tentar melhorar. Tá? Eu acho que era isso, por enquanto, que eu queria falar para vocês, mas reafirmando, eu tenho estado em contato com a presidente da CAPES, né, para discutir essas questões. A CAPES tem sido muito parceira no sentido de dar todas as informações que nós pedimos, né? Inclusive informações detalhadas sobre cada programa. Temos uma questão que precisa ainda ser discutida, que é como exatamente se calcula um dos parâmetros mais importantes que levou a digamos assim, essa discussão aqui na UFRJ, né, que é o número de bolsas vacantes. E como é que se calcula isso, né? Porque alguns programas tiveram, segundo a CAPES, até 50% de bolsas não ocupadas. Só que eu não sei exatamente como é que esse número é calculado, né? Porque eu estava até conversando com o Felipe, que em algum momento, né, na véspera de um concurso de admissão, nós esperamos que os programas estejam com as bolsas, a maioria delas, ou uma fração delas, desocupadas, né, pelo menos em algum momento. Então, eu preciso entender melhor esse parâmetro. O resto, vocês sabem que tem a questão de IDH, tem uma série de outros parâmetros que nós verificamos e que entram no algoritmo e aí sai esse número que é o número que todos os coordenadores conhecem. E, finalmente, pelo que eu entendi também, que essa questão da vacância, que é a mais importante, eu entendi que, quando o programa tiver bolsa sobrando, a melhor estratégia do programa é chegar para a PR2 e dizer, toma essas bolsas, usa em outro programa, porque aí este indicador vai ficar alto. Você está entendendo? Eu entendi isso. Se os programas perceberem que tem bolsas vacantes e não tem candidatos para chegar no mês que vem, a melhor estratégia é pedir para a PR2 redistribuir as bolsas, porque aí esse indicador de bolsas vacantes aumenta, ao contrário, né? Diminui, diminui, e o programa fica numa situação melhor. Gente, foi isso que eu entendi nos últimos dias, em intensas conversas com a CAPES. Tá? Felipe, pode ir. Tá bom? E, bom, gente, olha só, tem gente se inscrevendo aqui. Desculpa. Tá. Bom, então, era isso que eu queria falar. É claro que é um assunto muito complexo e que desperta questões, né? Nós queremos que todos os doutorandos e mestrandos da UFRJ ativos tenham bolsas, é claro que é o nosso objetivo. E, para terminar o meu informe, eu queria dizer para vocês que nós convidamos a professora Denise Pires, né, para vir dar uma aula inaugural na pós-graduação. Ela já aceitou, vai ser dia 8 de março, às 10 horas, desculpa, de abril, 8 de abril, às 10 horas, no Quinhentão. Nós já estamos providenciando os convites para todos os programas e, claro, vamos pedir para a APG também divulgar, né? O convite é extensivo a toda a comunidade da UFRJ, mas, obviamente, mais para vocês, os coordenadores e os alunos da pós-graduação, tá? Mas é claro que todos são bem-vindos. Acho que era isso que eu tinha para falar.
Mônica, deixa eu só complementar aqui, já que o João falou dos dados da CAPES. Bom, sou Felipe Rosa, atual superintendente-geral de pós-graduação em pesquisa, sou um homem branco, alto, estou de camisa polo, calça, cabelo, né, prateado, barba. Estamos num auditório aqui de aproximadamente 100 lugares, está 30% cheio talvez. Como o João falou um pouco dos números da CAPES, eu vou falar um pouquinho dos números do CNPq e também vou falar um pouquinho sobre como a gente distribuiu bolsas, muito motivado por essa discussão que o Naubert já mencionou aqui, que nós tivemos com a APG. Então, Marília, se você puder mudar de janela e ir para outra aba. Digo de janela não, de aba. Isso. Talvez aumentar um pouquinho, não sei se vai dar para o pessoal ler. O quadro, a evolução do quadro da CAPES, o João acabou de mostrar. A evolução do quadro do CNPq é mais ou menos essa aí, né? Eu devo adicionar aqui que essa apresentação foi preparada pelo nosso técnico administrativo, o Leonardo Paranhos, né? Então, a quem agradeço aqui pela apresentação. O gráfico aí vai até 2002, o gráfico aí vai até só 2022. Bom, notem que nesse caso sim há um decréscimo bem marcado. Ele não é exatamente contemporâneo ao aumento da CAPES, né? Então, a única conclusão causal que se poderia concluir, né? Não estou concluindo, não tem causalidade estabelecida nenhuma, mas é que o aumento da CAPES teria dado origem a um declínio do CNPq. Essa é a única conclusão possível, embora o aumento da CAPES, porque o aumento da CAPES aconteceu antes, tá certo? Não estou dizendo que foi isso, estou dizendo que essa é a única conclusão causal possível. Pode não ter causalidade nenhuma envolvida, só uma correlação. Então, vocês notem que há uma queda tanto nas bolsas de mestrado como de doutorado do CNPq. Os dados de 2023 ainda são mais baixos, são por volta de 580 bolsas de doutorado, e acho que 300 e pouquinhas bolsas de mestrado, enfim, eu me lembro que o número redondo era 900, 600 e 300, e os números de 2024 vão ser menores ainda, porque os números de 2024 já vão refletir o edital, a chamada número 23, na qual nós tivemos menos de 100 bolsas para o total do UFRJ enfim, né, entre mestrado e doutorado. E aí, Marília, se você puder abrir, na barra embaixo tem o Word, o azulzinho aí. Isso foi a mensagem que a gente mandou publicamente quando fizemos a seleção dessas 97 bolsas, né? Então, é assim que a gente tem procedido quando recebemos cotas de bolsas que a gente tem que distribuir. Desde 2023, as cotas do CNPq são centralizadas nas PR2 ou equivalentes nas universidades pelo Brasil. Então, aqui, no nosso caso, é a nossa PR2, e nós recebemos 97 bolsas e utilizamos, assim, bom, primeiro que 97 bolsas para você distribuir para mais de 100 programas, né? Na verdade, esse número era por edital, meia bolsa por curso, não como eram 100 cursos de mestrado, 97 de doutorado, enfim. A gente recebeu meia, 95, 94 de doutorado, a gente recebeu meia bolsa por curso. E a distribuição, então, acho que a única coisa que é absolutamente insuficiente, a única coisa que restou foi fazer uma distribuição de forma muito objetiva, ou seja, tentar entender a demanda e ou excesso dos programas e tentar distribuir as bolsas onde tinha mais carência, né, onde tinha claramente mais demanda e pouca disponibilidade, tá certo? É assim que a gente vai proceder dessa vez. O número atual, né, o número vai, como eu disse, o número de bolsas, ele vai decair, em 2023 ele ainda é menor, ele fatalmente vai ser menor ainda em 24, né, quer dizer, já foi, né, já estamos no início de 25, mas é que o número de 24 eu ainda não sei. Mas o número de 24 certamente será menor que o de 23, mas os futuros podem ser que aumentem, porque dessa vez, nessa chamada, nós recebemos bem mais bolsas. Em vez de 50 bolsas de mestrado, recebemos 225. Em vez de 47, recebemos 96 bolsas de doutorado. Só para dar uma ideia, a UF, que tem um programa de pós-graduação que não é tão menor que o nosso, recebeu 56 e 17. Então, a nossa situação foi... Isso é só um exemplo, tá? Poderia dar outros exemplos aqui de universidades grandes que receberam uma cota baixa. Nós fomos contemplados aí com... Nós fomos a segunda maior cota atrás da USP, naturalmente.
Hã? O ímpar recebeu uma bolsa. O CNPq acho que recebeu 2. Mas, então, enfim, só para ilustrar que a gente foi contemplado, é óbvio que para o nosso tamanho ainda não seria suficiente, mas já foi bem melhor do que ano passado, e a gente vai procurar fazer a distribuição da mesma forma, identificar onde tem mais carência, onde tem mais demanda, onde tem, enfim, menos excesso, e tentar redirecionar as bolsas para atender essa demanda. Tá? Então, acho que da minha parte era essencialmente isso. Uma parte do Felipe, sobre o CNPq, eu numa reunião que eu tive, num encontro que não era especificamente para discutir bolsa, mas eu falei com o Galvão, né, e falei assim, criticamente com relação ao Galvão, e ele não gostou nem um pouco do meu comentário sobre bolsas, né, porque, enfim, só dizer para vocês que nós temos nos posicionado fortemente em relação a isso. Então, bom dia a todos. Eu sou uma mulher loura, branca, de calça preta, blusa verde. Bom, eu estou me inscrevendo para falar o seguinte. Primeiro que o aumento de bolsas da CAPES não está ligado ao CNPq, porque, como vocês disseram, um aconteceu antes e o outro depois. Até porque o CNPq fez uma política, né, de atender alguns programas específicos. Não é programas de pós-graduação, mas programas de pesquisa, na realidade, né? Então, eu também não entendo muito bem, mas o que eu percebi ali naquele gráfico é que está diminuindo, na realidade. E a outra coisa que eu me inscrevi é para perguntar ao João como é que é essa coisa de devolver para a PR2 as bolsas que não foram ocupadas. Porque isso é extremamente complexo. Primeiro, vamos discutir o PROAP. O PROAP você tem vários programas, então, talvez, com muita dificuldade, com muita atenção, você talvez conseguisse fazer uma distribuição, né? Então, sobrou bolsa no meu programa, que é PROAP, então eu devolvo, aí você joga lá na história e assim vai. Mas eu acho isso muito complexo. E a outra coisa, você teria que ter um funcionário só para fazer isso, são os 2, né? E a outra coisa é a questão do PROEX, né? Porque o PROEX é o coordenador de pós que administra a bolsa. Então, qual é a garantia de que eu vou te devolver uma bolsa e você, no início da próxima seleção, vai me dá-la de volta? Nenhuma. Então, eu acho que essa sua ideia da gente devolver a bolsa, né, dos coordenadores devolverem para não ser garfada, é muito complexa. Acho que isso aí você tem que explicar de novo. Só esclarecer. Primeiro que não é minha ideia, tá? Vamos começar assim. Eu entendi isso nas conversas que eu tive tanto com a professora Denise, entre outras instâncias da CAPES. Eu entendi que o que os programas têm que fazer é minimizar esse indicador de bolsas vacantes, né? E aí, quando eles minimizam esse indicador, ou seja, todas as bolsas estão ocupadas, na sua maioria, na próxima concessão de bolsas, eles vão ser beneficiados. Eu entendi isso. Agora, claro que é complexo, como é que você vai... Qual é o critério que a PR2 vai usar para distribuir? Eu vou tirar do programa X, vou botar no programa Y. Isso nós vamos ter que conversar com calma, gente. Não está nada fechado. Mas eu entendi isso. E pelo algoritmo deles, me parece que é isso mesmo. Porque se você tiver 100% de ocupação, como vários programas da UFRJ tiveram, você não perde nenhuma bolsa em relação ao que você já tem. É isso que eu entendi. Sim, eu ia falar isso. Tá. Não, eu vou falar sobre bolsa. Bem, me é de descrever, sou uma mulher negra de pele clara, estou com tranças compridas, sou de baixa estatura e estou com um vestido listrado off-white e laranja de alça.
Bem, primeiro, reiterar o que o conselheiro Naubert, conselheiro discente, falou aqui e agradecer a PR2 já por prontamente trazer as informações ao CEPEG. Nós fizemos essa solicitação já na quarta-feira, onde fizemos essa reunião com a Pró-Reitoria, para demandar, não de uma perspectiva geral, ampla, mas também aqui salientar a recepção pela APG das demandas dos representantes discentes da COP, do Museu Nacional, do Programa de Pós-Graduação em Direito e tantos outros que têm chegado aqui para nós da APG, sempre numa qualidade de dúvidas, né? Uma das coisas que a gente percebeu e, na verdade, tem trabalhado em torno disso já há alguns anos, é desmistificar e cobrar, demandar a transparência com relação à distribuição das bolsas. Acho que a gente tem avançado muito nacionalmente, a gente tem avançado muito na UFRJ, é inegável, acho que nos últimos 5 anos, pelo menos, a gente pode dizer que a existência das chamadas, dos editais, a resolução do CEPEG sobre as ações afirmativas, que acaba tratando também sobre as bolsas, a instrução normativa que fala sobre o acúmulo de bolsas, é um tema que a gente tem avançado muito na perspectiva da transparência. Mas temos muito ainda o que melhorar. E eu trago essa questão aqui, inclusive para salientar a iniciativa da CAPES, que vai acontecer na próxima segunda-feira, 15h, no YouTube da CAPES. E eu acho que cabe aqui a todos os conselheiros do CEPEG difundir essa informação. Eu já coloquei na CLN, porque a CAPES, pela primeira vez, justamente por conta dessa demanda vindo da UFRJ e da ANPG, vai fazer uma live explicando como é feita a distribuição das bolsas que vão viger até fevereiro de 2026. Parece pouco, mas isso é muito importante, porque, infelizmente, as coordenadoras dos programas não sabem, os discentes não sabem, e existe uma compreensão equivocada sobre como funciona o Sistema Nacional de Pós-Graduação no nosso país. Eu estou falando isso porque eu considero esse sistema profundamente injusto. Falo isso porque, na minha opinião, enquanto representante discente, todo pós-graduando deveria ter bolsa assim que ingressa na pós-graduação. Eu luto pela universalidade das bolsas. Isso aqui não deveria ser assunto se tivesse bolsa para todo mundo, se todas as matrículas tivessem uma bolsa para chamar de sua. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do nosso país, não é a realidade da pós-graduação, que a CAPES acabou de ter 300 milhões cortados no seu orçamento. E nós ainda não sabemos o que será afetado. Se serão as nossas bolsas, se serão as bolsas que poderiam ser criadas, se serão outros programas da CAPES. E eu trago isso porque precisa ser um compromisso coletivo desmistificar esse processo. Ter informações transparentes, difundir essas informações para que não fiquem falando, por exemplo, que houve corte. Não houve corte, aumentou o número de bolsas no sistema. O que tem acontecido, infelizmente, é má gestão dentro dos programas. E eu trago isso mais uma vez, porque eu falei isso já no último CEPEG. A informação que chegam para nós, pós-graduandos, que organizamos a luta, é que nós não temos justificativa prática para pleitear mais bolsas no sistema. Porque enquanto houver bolsas ociosas, tiver programas fazendo reserva de bolsas, nós não conseguimos dizer para o Congresso, para quem de fato opera e dá a canetada ali para aumentar a quantidade de bolsas, que de fato os pós-graduandos precisam de bolsa. Então eu tenho os pós-graduandos falando com razão que precisam sim de bolsa, que querem bolsa, mas está sobrando bolsa dentro dos programas. Então, por favor, os coordenadores que nos assistem, as coordenadoras que nos assistem, conselheiros, vamos entrar nessa campanha pelo fim das bolsas ociosas dentro da UFRJ, para que, pelo menos aqui, a gente consiga salientar para o Sistema Nacional que nós queremos mais bolsas aqui, porque a gente precisa, sim, porque esse é o dia a dia dos nossos pós-graduandos. Está faltando bolsa, e a gente quer provar com números que está faltando, sim.
Bom dia, eu sou Flávia, sou representante do CCS aqui no CEPEG. Estou vestindo uma calça preta, uma blusa meio de oncinha verde e uso óculos. Bom, na verdade parece que a gente está repetindo um pouco do que foi o CEPEG, a plenária de algumas semanas atrás, mas eu não posso deixar de manifestar, vou ser um pouco repetitiva. Eu acho que o João, vou defender um pouco a CAPES, o João também, e vou aproveitar e criticar os dois. Na verdade, de novo, vou repetir, a CAPES não fez nada do que já não fosse absolutamente programado e conhecido pelos programas de pós-graduação, eventualmente não por todos, né? Mas era absolutamente previsto. O entendimento do João foi, infelizmente, correto. Na verdade, a demanda da CAPES é que as bolsas, entre aspas, ociosas, sejam, de fato, remanejadas dentro da instituição. Então, eu vou repetir o que eu falei da outra vez. Eu, particularmente, sou contra isso. Eu acho que uma universidade do tamanho da UFRJ, com a complexidade da UFRJ, fazer um remanejamento de bolsas entre programas de pós-graduação absolutamente distintos, isso compromete a estratégia de crescimento do programa de pós-graduação. É óbvio que um programa de pós-graduação não pode tem que ter minimamente uma gestão para saber que não pode ter bolsas ociosas durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, é óbvio que não. Agora, tem que existir um intervalo de tempo que permita ao coordenador ou à coordenação do programa de pós-graduação pensar numa estratégia de crescimento daquele programa. E faz parte disso ter algumas, eu não estou falando bolsas ociosas, mas bolsas que permitam esse crescimento. Então, assim, um pouco, por isso que eu disse que eu falei mal, mas, enfim, e também defendia, eu entendo a posição do João, porque é isso, sim, que a CAPES está esperando. Quer dizer, a solução para não perder as bolsas é remanejá-las. Agora, numa universidade do tamanho da UFRJ, com a complexidade da UFRJ, eu não vejo como fazer isso. Bom, então, nós passamos a fase de informes e vamos entrar no nosso ponto central de hoje, que é a discussão, vamos continuar a discussão, não é, da questão da carta e da questão da possível ampliação de cotas, pedido ao CEPEG, ao Consune, que foi levantado na última reunião. Nós tentamos mandar todos os documentos disponíveis que diziam respeito a essa questão, né? Fizemos um esforço e agradeço a Rada e a Laura e outros colegas lá da PR2 que trabalharam nisso. Fizemos um grande esforço para recuperar todas essas informações, as informações possíveis, e nós mandamos tudo que nós tínhamos. Então, daqui para frente, vamos discutir baseado nessas informações. Alguém quer começar a discussão? Já é. Né? Eu não tenho. O meu preâmbulo foi só dizer que nós mandamos tudo para vocês, passamos a bola para o Conselho. Eu comecei no informe, nem desejei boa sexta-feira a todas as pessoas aqui. Sei que esse tema é super importante para a gente. E esse da pauta também, então, já agradecer de pronto, não só a presidência do CEPEG, a mesa, que já na sessão seguinte já trouxe essa pauta para deliberação. Rapidamente, né, eu acredito que a gente não precise fazer a leitura novamente da carta, mas aproveitar esse momento da abertura do ponto para dizer o quanto para nós é importante trazer esse ponto para cá, dizer que a questão em torno da carta não esgota o debate, muito pelo contrário,
nós desejamos profundamente que todos os conselheiros possam se envolver na temática das ações afirmativas na pós-graduação da UFRJ, porque a gente sabe que, apesar de 3 anos da resolução, nós ainda temos problemas em torno da implementação, temos diversos questionamentos sobre a resolução, e ela precisará ser revista, revisada, reanalisada antes, inclusive, de uma votação. Então, solicitar mesmo a todo o CEPEG que busque informações nos seus programas, nos programas a qual tem acesso por conta das suas decanias, por conta das CPGPs e afins, porque essa carta ela é apenas um indicativo, uma solicitação ao Conselho Universitário para que o Conselho Universitário exerça a sua função, né, uma das suas funções principais, que é exercer a autonomia universitária, deliberando sobre um tema que é muito caro, que é o acesso, a ampliação, a democratização por grupos que a gente trouxe aqui na carta, né? Pessoas trans, pessoas refugiadas, pessoas quilombolas, que são grupos vulnerabilizados e que não têm acesso à pós-graduação, em que a gente não vislumbra essas identidades, não visibiliza, não vê, não enxerga essas identidades no corpo discente da pós-graduação. E a gente acredita que essa ação ela é muito importante para que a gente possa ver também, enxergar esses corpos futuramente no corpo docente da nossa universidade, porque essas pessoas sendo selecionadas nesse espaço da pós-graduação, a gente acredita que isso vai ampliar a excelência acadêmica que a UFRJ já notadamente visibilizada no mundo inteiro. Para nós, da APG, da UFRJ, excelência acadêmica tem relação com inclusão e diversidade, porque isso amplia as possibilidades das perguntas que são feitas, isso amplia as possibilidades metodológicas e, sobretudo, coloca a UFRJ como uma universidade protagonista do enfrentamento ao epistemicídio, que é algo muito caro do que a gente tem observado ao longo da produção científica, enfim, né, ao longo da história da humanidade. Então, com essa fala, sei que todo mundo já recebeu os documentos, a carta, o parecer. Para nós é de muito orgulho poder ter se tornado, de certa forma, uma memória institucional do CEPEG e já da pós-graduação da UFRJ, de poder guardar essas informações de luta, de informações sobre um processo de democratização, de acesso, de inclusão, de diversidade e, sobretudo, de excelência, do melhor que a gente pode querer, desejar, planejar, projetar e realizar pela nossa pós-graduação, pela nossa universidade. Acho que é isso. Muito obrigada. Eu tive algumas dúvidas no documento, né? E aí eu vou colocar o seguinte. Eu não sei mesmo, por que só o programa de estrito senso vai entrar nessa moção? Aliás, adorei moção. O documento que deve chegar ao Consune é moção, até tem uma sugestão para o título, mas eu falo no final. Por que só os programas de estrito senso? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, esses alunos que entram na cota, é igualzinho a da graduação, eles estudaram em escola pública. Porque, assim, eu fiquei pensando nos refugiados, né, para esse tipo de comprovante, então, de que estudou em escola pública. Então, quero saber se é fora dessa escola pública. E, assim, a gente não vai impactar a ampla concorrência. A gente está contando, então, com 50% para todas as cotas. Isso foi dúvida que eu tive ao ler o documento. Aí, se alguém puder explicar. A minha sugestão de título é que a gente bote, ao invés de carta, moção,
pela ampliação das cotas para incluir as pessoas trans, etc. Tá? Porque acho que moção tem mais força do que carta. E aí eu queria uma explicação disso, né? Está bem redigido, mas eu queria saber por que não o lato sensu também não vai entrar. E qual é esses percentuais aqui, 2%, 3%, como é que se chegou a isso? Essa é a minha dúvida. Bom, então, acho que eu não preciso me descrever novamente, né? Bom, então, assim, na verdade, eu vou... Porque eu acho que uma coisa é discutir o conteúdo da moção. Outra coisa é discutir outras coisas que eu vou ressaltar um pouquinho aqui. Então, acho que a primeira questão, eu acho que ninguém tem dúvida do ganho que foi a aprovação da resolução das ações afirmativas, isso foi, acho que, em 2022, pelo CEPEG. Então, acho que isso foi um ganho enorme. Eu queria também agradecer muito vocês disponibilizaram os documentos, isso foi essencial. Eu não consegui assistir os vídeos, mas eu li absolutamente todos os documentos. Então, eu acho que isso foi extremamente informativo. Daqui, eu acho que pouquíssimas pessoas, de fato, estiveram nessas reuniões. Mas, se por um lado isso foi bom, eu fiquei mais confusa ainda. E uma das confusões que eu fiquei, né, foi, na verdade, pelo que eu entendi, a moção, ela não foi aprovada na época e não foi aprovado o envio dessa moção, não foi votado. Foi claramente sugerido, mas eu acho que, para quem leu bem essas atas, ficou muito óbvio que foi uma discussão difícil, as votações foram meio a meio, de tiradas das resoluções, dos artigos, então não foi um consenso, digamos assim. Eu não estou dizendo que sou contra ou a favor, mas claramente mostra que tem que existir uma discussão. A moção não foi aprovada e, no final da ata do dia 15, a Denise, se não me engano, ela sugere, inclusive, que haja a formação, uma rediscussão pelo GT, pelo grupo de trabalho. Então, a primeira questão não foi aprovado na época, pelo que eu entendi, de fato, o envio dessa moção. Mas isso foi fortemente sugerido e isso ficou em aberto para ser rediscutido. Então, falando isso, uma questão que eu queria falar em relação à moção, eu achei ela está muito bem escrita, mas ela falta para mim uma coisa absolutamente essencial quando se trata de uma provocação do CEPEG, que é o órgão responsável por regulamentar a pesquisa e a pós-graduação na universidade, que são dados científicos, são evidências técnicas e evidências científicas. Então, isso eu acho que falta na carta. Eu não sei se falta na carta ou se de fato falta. E a gente não tem essas informações para se validar ou se balizar no envio dessa provocação para o Consune. Vejam, uma coisa eu vejo como nosso bom senso de justiça social. Eu acho que não existe nenhuma dúvida da vulnerabilidade social de determinados grupos. Nenhuma. Mas só que o CEPEG tem que ser um pouquinho melhor que isso. Para a gente provocar o Consune, vejam, o que a gente está fazendo, no momento em que o CEPEG provoca o Consune, a gente já está dando a nossa posição. Então, eu acho que a gente tem que estar muito bem fundamentado para fazer uma moção como essa. Eu tenho outras questões em relação ao conteúdo e que respondem um pouco a essas outras questões. Eu posso, talvez, falar depois. Mas uma questão em relação ao próprio percentual, é que eu não sei o quanto esse percentual está respaldado pela questão da proporcionalidade, de uma série de questões legais que tem que existir. Mas eu prefiro não discutir o conteúdo da moção agora e a gente pode falar mais adiante. Já que ninguém se inscreveu, eu vou apontar aqui uma questão que me parece bastante relevante. Lendo a proposta da carta, né, onde nós vamos
nós vamos, está proposto aqui a reserva de 2% das vagas para pessoas trans, 3% das vagas para quilombolas e 2% para refugiados. Eu queria discutir aqui brevemente a questão operacional disso, que nós discutimos longamente essa questão, inclusive com o colega da Esgada, que é o Pedro, na aplicação de regras que levassem em conta políticas afirmativas na distribuição PIBIC, né? E nós mostramos para ele como é que acontece a distribuição PIBIC, só para dar um exemplo de problematizar para vocês. PIBIC, um professor que tem um conjunto relativamente restrito de alunos potenciais para serem seus alunos, né, porque depende muito da área que a pessoa trabalha. Né? Eu trabalho em astropartículas. Quantos alunos... Qual é a minha população da qual eu vou retirar 2 alunos ou 1 aluno? Essa é a discussão. Né? Então, eu tenho 5 alunos, sei lá, 3, 4 alunos. Se aí nós impusermos uma regra do tipo... por exemplo, eu vou ganhar 2. Eu não posso dividir uma bolsa em 20%. Né? Então, ou seria 1, ou 2, ou nenhuma. É basicamente isso. Então, essa questão de estabelecer proporções é um problema estatístico complexo, de estatística de pequenos números. É bem difícil, né? Porque 1 ou não 1 é uma flutuação enorme. Então, essa foi a questão que nós, né, nos deparamos aqui. Tivemos longas conversas com o Pedro, e o que nós decidimos fazer foi colocar pontos na obtenção das novas bolsas para pessoas que tivessem trabalhados, alunos, que tivessem tido alunos de populações pouco representadas. Só isso, foi isso que nós chegamos a um acordo. Isso seria implementado, não foi por causa da greve dos técnicos, que causou uma perturbação aí no sistema de distribuição de bolsas, né? Como vocês lembram, no ano passado. Então, me parece que o problema é muito semelhante a que nós temos, porque nós adoraríamos que tivesse 100 candidatos para cada programa, 200 candidatos para cada vaga. Aí sim, 2%, 5% faz sentido. Mas, na maioria dos programas, nós temos 10 candidatos, 5 candidatos. Nós vimos aí a quantidade de alunos que está caindo na UFRJ, que é um problema seríssimo. Então, eu não sei como seria operacionalizar 2% das vagas, gente. Isso me parece, assim, bastante fora do razoável, de um ponto de vista estritamente operacional. E outra coisa, eu, como pró-reitor, eu me preocupo muito com a questão de fundo, dos princípios, que eu acho que deve sempre nortear a nossa ação, mas eu me preocupo muito com o coordenador da pós, que vai ter que fazer um exame de seleção e vai ter que levar em conta uma série de requisitos que vão complicar muito o processo seletivo, entende? Então, eu acho que nós devemos fazer regras que sejam menos complexas, que sejam mais fáceis de serem aplicadas para os coordenadores da pós no futuro breve, né? Então, é esse o meu ponto. Eu não sei como nós operacionalizaríamos 2% de vagas para alguma categoria. Para mim, isso é bastante complicado. Observa que nós não estamos fazendo uma seleção de técnicos para o UFRJ, onde entrariam 200 pessoas no concurso. Aí faz sentido algumas propostas. Estamos trabalhando com 5 pessoas, 10 pessoas. O que são 2% das vagas para 10 pessoas? Então, esse é meu ponto central de questionamento
da proposta que foi enviada pela APG. Tá? Por enquanto, é esse meu comentário. Bom dia. São duas questões que eu queria poder apresentar aqui. Uma coisa, professor, é sobre essa questão da porcentagem. Quando a gente escreveu o texto, a ideia dessa porcentagem ela foi referenciada em alguns das políticas que já são aplicadas, da UF, da UERJ e da UFRR, da Rural, daqui do Rio de Janeiro, e de outras universidades que já têm essa política das cotas para pessoas trans, refugiados e quilombolas. Né? A gente colocou isso como referência porque isso assegura que tem essa proporcionalidade, então é importante que esteja isso discriminado dentro da discussão que a gente está fazendo. Né? É um pouco complicado para os programas, mas esse é um desafio que os PPGs têm e os coordenadores, por consequência os colegiados, têm que ter para que a gente assegure que essa política seja aplicada, efetivada. Né? Então, por isso a gente coloca no texto, na apresentação. Outra coisa, teve uma provocação muito importante na última reunião, que era no caso de programas que abrem a disponibilidade de cota para trans, refugiados e quilombolas, mas esses candidatos não se inscrevem, né, dentro dos processos de seleção. Essa é uma realidade porque a gente sabe a dificuldade que esses corpos marginalizados têm de ingressar no ensino superior, conseguir permanecer dentro dos seus programas, finalizar e entrar para uma pós-graduação, que eu acho que entra nessa discussão dos dados. Não tem dados porque isso não é uma questão pública de estar se discutindo. Então, hoje a gente pode apresentar aqui dados superficiais da quantidade de pessoas trans que estão ingressando no ensino superior, que estão indo para a pós-graduação, mas a gente não tem, inclusive, como esse debate é coletivo, seria interessante que se algum dos professores, dos demais conselheiros, discentes, enfim, pudessem ajudar no levantamento desses dados, porque não tem, a universidade não dispõe também, porque essas pessoas não estão ingressando na pós-graduação, porque não tem cotas. Aqui a UFRJ, por exemplo, não tem essa política de cota para pessoas trans, então não tem como a gente chegar aqui e apresentar um dado concreto da quantidade de pessoas trans que estão dentro da pós-graduação. Acho que essas discussões são importantes, acho que precisa ser feita, e eu queria reforçar mais uma vez essa necessidade, né, de a gente conseguir estar discutindo, depois da reunião passada aqui do CEPEG, em que a gente apresentou essa proposta de carta, nós tivemos também uma reunião muito importante, já para concluir, com outras APGs, outras representações discentes, para discutir sobre essa política de cotas dentro da pós-graduação. E foi muito importante conseguir ouvir das outras APGs, tanto da UF, da UERJ, da Rural, sobre essa experiência da política de cotas e sobre como isso vem se consolidando e garantindo a participação o ingresso de mais pessoas trans, quilombolas, refugiados dentro da pós-graduação. E a gente quer poder ter isso aqui efetivado dentro da nossa universidade também. É por isso que eu acho que é tão importante que a gente consiga esgotar o debate aqui e conseguir ter essa carta aprovada. Sou Marta Castilho, representante do CCJE, a baixinha, a não magra, cabelos grisalhos e óculos. Gente, eu queria trazer... eu também fiquei um pouco em dúvida se a gente devia já enviar a moção. E, na realidade... por uma percepção, duas percepções. Da importância do tema, né? Um pouco atordoada com o que chegou, fui dar uma olhada, confesso que olhei mais coisas de fora do que de dentro, e assim, alguns dados que existem sobre, de fato, o que acontece com a população trans é impressionante, tem várias justificativas, não cabe trazer isso daqui. Mas a segunda coisa que eu acho que me leva a reforçar um pouco a necessidade da gente amadurecer o debate é que eu acho que a gente deve informar, a gente deve ter uma
uma postura um pouco mais consolidada e mais informada sobre isso, para levar uma posição com mais fundamento, para fazer a defesa do que for ser defendido junto ao Consune. Tá? Eu tenho dúvidas que vão desde do percentual ou, por exemplo, a questão, não sei como que seria a questão dos quilombolas versus cotas raciais, etc. Então, assim, vai desde qual tipo de cota, para quem, né, quais os grupos atingidos. Tem a questão, na questão dos trans, das pessoas trans, tem a questão da confirmação da autodeclaração, que é uma coisa que é levantada. Eu ficaria mais satisfeita se a gente chegasse ao Consune, que a gente sabe que é um fórum muito mais politizado aqui, com uma postura um pouco mais informada, tá? Para a gente, é como se a gente fornecesse um documento que fosse mais técnico, até para defender aquilo que a gente achar que deve fazê-lo. Tá? Eu tenho dúvidas também sobre a questão dos refugiados por conta de percentuais. Eu acho que merece um debate para a gente ter mais informações sobre esses debates de experiências existentes, mas também para a gente conseguir formar a nossa postura, conseguir conversar com os nossos colegas sobre aquilo que a gente acha que deve ser feito. Então, a minha sugestão é que a gente reviva o tal a iniciativa que a Denise Freire tinha proposto de GT, uma coisa rápida, eu não vou fazer parte porque senão não funciona, mas eu proponho isso. Eu queria continuar o diálogo sobre, já que a gente entrou nesse assunto, eu queria continuar esse diálogo sobre, né, as porcentagens alocadas a cada grupo, enfim, acho que não tem nenhuma dúvida que grupos que foram historicamente marginalizados merecem uma chance diferenciada na universidade, mas uma coisa que é muito importante salientar é que, contrariamente à entrada na graduação e à entrada por concurso, seja para docentes ou por técnicos administrativos, ela é unificada. Então, a implementação de percentuais pequenos é possível, e é passível apenas de trabalho. Vai dar trabalho, mas é um trabalho que a gente tem que fazer. A pós-graduação, aqui no FRJ, pelo menos, é altamente descentralizada, né? E não vou fazer nenhum julgamento de valor, se deveria ser tanto ou não, mas o fato é que é assim, e a mudança para um modelo mais centralizado, se for acontecer, ainda vai levar muito tempo. Não estou dizendo que vai. Se for, vai levar muito tempo. E isso tudo faz com que o desafio de implementar pequenas porcentagens para qualquer grupo que seja, isso vai ser um desafio intransponível. Eu concordo que a gente tem que engajar com esses desafios, e aqui, por exemplo, o que aconteceu nos concursos para docentes foi maravilhoso. Enquanto estava tudo separado nos concursos, a política não era implementada, por culpa de vieses e resquícios racistas em certos departamentos. Quando a política foi unificada, ela passou a ser mais bem implementada, pelo menos, quer dizer, a gente teria que acompanhar a evolução um pouco mais, mas já me parece que está sendo bem mais bem implementada. Na pós-graduação, a gente não tem isso no horizonte, né? Não existe uma unificação factível no curto prazo, fazendo com que a implementação de pequenos percentuais seja, na prática, impossível. Por isso, uma proposta concreta, a minha proposta concreta, eu não tenho, só tenho voz, não tenho voto, minha proposta concreta seria unificar todos esses pequenos grupos numa porcentagem maior, claro, uma porcentagem que poderia ser até a soma, idealmente, mas que isso seria muito mais, isso seria, não é nem muito mais, isso seria possível de ser feito, né? Uma porcentagem muito pequena, numa pós-graduação tão pulverizada quanto a FRJ, seria simplesmente impossível. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Milton Campos, representante do CFCH, Escola de Comunicação, Instituto de Psicologia, sou um homem alto, cabelo grisalho,
Estou com a camisa xadrez verde e branca, calça cinza, tênis preto e os óculos. Eu queria falar duas coisas. A primeira é que, quando a gente teve a última reunião, nós solicitamos, eu me lembro até porque eu fui uma das pessoas que fez, que a carta nos fosse enviada, para que nós pudéssemos trabalhar com ideias nessa carta, fazer comentários, para vir aqui já preparados. Só que essa carta foi enviada quarta-feira. E não, eu imaginava que nós iríamos ter mais tempo. Então, acho muito difícil tratar de uma questão assim, isso para mim é uma coisa atropelada. Agora, ao mesmo tempo, em cima de uma outra reflexão que eu gostaria de fazer, talvez nós possamos, eu acho que tem um caminho do meio, em que talvez nós até pudéssemos resolver alguma coisa hoje, mas alterando, de uma certa maneira, aquilo que está sendo proposto. Eu não sei, porque assim, a carta, que na verdade é uma moção, né, eu acho que a Mônica tem razão, tem que ser moção, porque depois até diz que é uma moção, ela destaca a importância do reconhecimento, né, das pessoas que estão em certas minorias e do acesso que elas têm à pós-graduação. Eu acho que isto é uma coisa. A outra coisa é o final da carta, onde são elencadas 4 propostas. E essas 4 propostas são propostas de implementação das políticas. E eu acho que, se, em função daquilo que o procurador disse, que é o Consune que tem que resolver, eu acho que não cabe a nós fazermos propostas de implementação antes que o Consune resolva. Então, o que eu proporia aqui, que é um caminho do meio, é que nós trabalhássemos esse texto, que eu acho que ele é consensual naquilo que ele defende de fundo, e retirar toda essa parte de propostas, corrigir aquele errinho de concordância que eu sugeri, porque eu acho que pessoas trans, quilombolas, refugiadas, né? Em 2 pontos está escrito certo, e em outro ponto. A gente só mandar a moção de que nós queremos que o Consune discuta isso, que o Consune paute isso. Aí tem os representantes do Consune, eu não sou, mas quem for lá vai. Se o Consune aprova o princípio de que, na pós-graduação, nós devamos fazer um sistema de entrada para essas pessoas, uma vez isso resolvido, aí devolve para nós, porque nós aqui propusemos, e aí nós vamos discutir, sim, uma resolução, uma emenda à nossa resolução, para colocar isso dentro do regulamento geral da pós-graduação, e aí sim nós vamos discutir 2%, 3%, comissão de heteroidentificação, as outras ações, como é que faz? Eu acho que não é o momento para fazer isso, eu acho que o momento é para sensibilizar, e eu temo que, se a gente for abrir essa discussão para mandar um pré-artigo de resolução para o Consune, isso pode ser um tiro no pé. Eu sou a favor. Nosso programa, eu falei aqui, o nosso programa já faz 10 anos que tem isso, né? Nós nunca tivemos um refugiado, tivemos uma pessoa trans, né? Quilombolas também não, mas isso não quer dizer que eles não têm o direito de ter, eu sou a favor disso. Então, eu queria propor esse caminho do meio alternativo para nós podermos já sair daqui com alguma coisa resolvida. Tá? E aí eu queria só, se vocês me permitirem, porque eu perdi o tempo da primeira parte, eu só queria falar a questão das bolsas vacantes. O nosso programa, a gente fez um mecanismo meio capenga lá para resolver isso, porque o início das bolsas de cada aluno, os inícios não são os mesmos, então termina antes ou termina depois, e aí que entra, no meu entendimento, a tal da bolsa vacante. Então, eu nem sei o que foi resolvido, porque eu não tenho acompanhado a comissão de bolsas do meu programa, mas a nossa discussão estava indo no sentido, que já pode até estar resolvido, vocês me perdoem a minha ignorância, de fazer no processo, no edital de atribuição de bolsas, fazer uma classificação que permita que parte das bolsas possam ser atribuídas aos não
aos que não receberam as bolsas no ano anterior, porque geralmente são só os que do novo ano que entra. E lá nós resolvemos isso assim, nós estamos administrando assim. Falei, desculpa ter ultrapassado o tempo. Vou fazer só um comentário rápido aqui, respondendo uma coisa ao Milton. Você, o seu Lúcifer, respondendo ao Milton, me desculpando diante de Milton, né? Que é o seguinte, nós tivemos um grande trabalho, nós, quando eu digo a Rada, a Laura, de recuperar essas informações. Infelizmente, as atas dessas reuniões não estão prontas, elas fizeram um trabalho hercúleo para conseguir transcrever os áudios de uma forma rápida. Então, eu concordo com você, seria muito importante seria excelente se nós tivéssemos conseguido mandar o material antes, mas nós ficamos tentando fazer o melhor possível para mandar todo o material para os conselheiros e quero realmente dizer que foi um grande esforço que os colegas aqui da PR2 fizeram para que vocês recebessem aquele material, tá? Que não tá solidificado de uma forma ordenada, de forma fácil, infelizmente. Tá bom. Mais algum inscrito? Acho que eu já vou dar alguns retornos, mas queria fazer uns comentários que eu considero pertinentes. Acho que essa questão de ser moção no lugar de carta, que é uma questão administrativa, formal, mas a gente fazer esse ajuste, porque é um pedido, né? Eu acho que isso é que precisa estar mais importante, que seja um pedido. E aí aproveitar, agradecer ao Milton, porque essa é a solução, inclusive, que a gente ia aqui apresentar, porque eu acho que há uma confusão sobre o papel da carta ou da moção. Porque se existe uma compreensão de que o CEPEG, mais uma vez, vai seguir o parecer da Procuradoria de que o debate precisa ser feito sobre essa temática pelo Conselho Universitário, o pedido sintético da carta, da moção, Consune, por favor, discuta sobre, abra um grupo de trabalho. A gente pode, inclusive, colocar chame o CEPEG. Garanta duas representações do CEPEG. Acho que a gente pode adensar o pedido nesse formato. Mas já colocar algumas questões, responder algumas questões que eu acho que são importantes, inclusive reforçando o que eu trouxe na minha primeira fala de abertura do ponto. Eu desejo muito que o CEPEG seja permanentemente interessado nas ações afirmativas, na sua implementação. Acho que, se for desejo, né, apesar da Marta ter falado que ela não vai participar, talvez seja importante a gente criar uma comissão permanente, um grupo de trabalho permanente do CEPEG para avaliação, seguindo, inclusive, de certa forma, a recomendação da própria Resolução 118, de 2022. E falo o número da resolução aqui, para ficar registrado, mas para que todo mundo leia a resolução. Ela é um trabalho muito bonito desse conselho, e eu falo bonito porque foi muito difícil. Como a Flávia falou, foi muito difícil. Eu vou usar até um meme aqui, só quem viveu sabe. Foi muito difícil. Mas ele é muito bonito por causa disso, porque, apesar das diferenças, nós conseguimos um consenso que se traduziu numa política. Ela não é perfeita. E eu falo isso porque todas as propostas que a APG trouxe aqui foi revista, a gente não tem problema nenhum com isso, é da ordem do que é possível conjuntamente, mas que seja um consenso de que é possível. E essa é a nossa maior preocupação, como o Milton também trouxe aqui. Não é, aí já colocando ao contrário algumas falas, que a gente não saia daqui com essa carta aprovada hoje. Porque se ninguém trouxe aqui um argumento contrário à existência das cotas para refugiados, para pessoas trans, para quilombolas, não tem motivo que a gente não tenha a carta aprovada. Acho que o que a gente tem, eventualmente, de alguma divergência, vem em torno dessas propostas da porcentagem das vagas, mas eu já queria até consertar o seguinte.
esse reserva de 2% ali está errado. Porque, inclusive, para concluir, a nossa defesa, é que isso entrou na resolução, é que na pós-graduação, diferente da graduação, faz reserva quem quiser. Mas a perspectiva é ampliar, é que você acrescente as vagas, porque o número de vagas é muito pequeno e porque a gente não vai centralizar o acesso, como foi feito nos docentes, que também foi proposta da APG no Conselho Universitário. Então, eu falo isso, inclusive, com mais orgulho ainda, porque se existe, que não está bom, a gente discorda, inclusive, que os concursos para docentes ainda não... As pessoas conseguiram achar subterfúgios para não implementar a resolução do Consune, mas foi proposta e foi construída pelos conselheiros discentes da pós-graduação, para que exatamente esse meio termo aqui das cotas na pós-graduação fosse possível e que a gente não tivesse mais argumentos das impossibilidades. Mas, então, pedir isso, já propor de caminhamento a retirada das propostas, inclusão na proposta de moção que se construa um grupo de trabalho no Consune, garantindo a presença, o convite. Aí eu acho que o João, o Felipe podem dizer melhor qual é a dinâmica, inclusive, que não está me faltando do Conselho Universitário. A presença de conselheiros do CEPEG, se assim for entendido, mas numa dinâmica de vincular a discussão também ao CEPEG. Ou propor, como o Milton trouxe aqui, de trazer a proposta aqui antes para discutir. Eu acho que preservar o espaço do CEPEG também como esse lugar de debater com excelência a pós-graduação é muito importante. E para a PG isso é muito importante também. Então, deixa eu tentar entender, eu acho que é um pouco o que a Natália falou, um pouco também com o que o procurador falou. Eu entendi, Milton, que a tentativa de colocar essas propostas foi, inclusive, em resposta a uma sugestão do procurador, que colocou o seguinte, que para que ele, de fato, coloque que essa é uma discussão que deve acontecer no Consune. No entanto, para que o CEPEG envie uma proposta, ou uma provocação, ou uma moção, seja lá o que for, para o Consune, essa proposta ela deve ser com fundamentação robusta, com estudo técnico-científico, e deve incluir robusta fundamentação em dados técnicos, transitoriedade, previsão de revisão periódica e com base na observância dos impactos e resultados, proporcionalidade entre meios e fins e razoabilidade do procedimento, em especial no método de seleção e de heteroidentificação, que esse é um dos grandes problemas, foi um gargalo enorme, por exemplo, nas cotas raciais, nas fraudes. Então, eu acho que foi também numa tentativa de evitar que a gente proponha uma coisa, mas depois não sabe como resolver. Então, isso eu não estava em 2022 aqui, mas eu estou tentando entender o motivo dessas propostas. Então, eu acho que uma questão que a gente deve pensar é que, para escrever uma moção para o Consune, se for o caso, a gente deve ter isso nas mãos. A gente deve ter, de fato, uma fundamentação robusta para enviar para o Consune. Eu discordo que a gente deva simplesmente mandar uma provocação dizendo, olha, nós gostaríamos que isso fosse discutido. Não, eu acho que a gente tem que ter isso aqui, que já foi comentado pelo procurador e, pelo que eu entendi das atas de 2022, foi um consenso, se não uma unanimidade, pelo menos metade acha que isso deve ser discutido e deve embasar a carta, para que a nossa carta ou moção tenha uma força muito maior e uma validade muito maior. Então, é um meio termo também, mas eu acho que a ordem das coisas deveria ser diferente. Oi, bom dia. Meu nome é Aléria Lage, eu sou representante do Centro de Letras e Artes, lotada na Faculdade de Letras, sou da Linguística. Então, tenho estatura mediana. Não, perdão, tenho estatura mediana, não sou magra, né, essa técnica, né? Cabelos grisalhos, estou de blusa azul marinho, calça jeans e sandália preta.
Então, eu não participei dessa época, né? Eu sou conselheira há pouco tempo, então eu já tenho uma curiosidade. Por que 3% para os quilombolas e 2% para os demais, né? Não vejo assim uma coerência, assim, à primeira vista, né? Porque por duas razões. Primeiro, a gente está na cidade do Rio de Janeiro, né? Por um lado, a gente está na cidade do Rio de Janeiro, por outro lado, a UFRJ traz estudantes do Brasil inteiro, né? Então, tem essa indagação. A outra questão é a seguinte: eu estou entendendo, não estou contra a fala da Flávia, absolutamente, mas eu entendo que essa discussão, esse amparo científico que tem de existir, eu estou vendo que deveria ser num segundo momento. Eu acho que, num primeiro momento, cabe uma provocação, vamos fazer, senão não sai. E aí, num segundo momento, em que vai se criar o grupo de trabalho, né, estou entendendo isso, e aí, no grupo de trabalho, sim, ser chamado quem puder nos ajudar para esse embasamento científico, inclusive, né? Eu queria só fazer não sei se posso em termos de tempo, mas, assim, eu vejo essa questão de ações afirmativas como uma questão muitíssimo importante, especialmente na UFRJ, né, mas no Brasil inteiro. E, na época, em 2018, eu era coordenadora do programa de linguística, e eu puxei, junto com uma outra colega, essa discussão, e de maneira que a gente já tem há alguns anos, né, ações afirmativas, e eu vi de perto o preconceito que existe, racismo estrutural, preconceito em relação aos trans, inclusive com falas até relativamente jocosas de meus próprios colegas, né? De alguns, obviamente que eu não vou citar nomes, né? Mas então eu fui, eu presenciei isso. E eu acho, então, que, diante de tudo isso que a gente tem de histórico, né, a gente não pode esperar. A gente tem que se mover. É só isso que eu queria falar. Tem alguém inscrito? Bom, colegas, então, acho que a discussão foi bastante boa. Nós temos agora que deliberar o que nós vamos fazer. Nós eu anotei pelo menos 2 propostas, talvez haja mais. Mas tem a proposta da professora Marta, que é fazer um grupo de trabalho para discutir o problema dentro do CEPEG. Tem a proposta do professor Milton, de enviar carta para o CEPEG, para o Consune, sem as particularidades da implementação, mas só com o conceito. E talvez uma proposta diferente da Natália. Por favor, Natália, me ajuda aqui. A sua proposta é diferente do Milton, não? E aí ampliar a discussão no Consune e tal. Mas isso não. Não, mas isso aí a gente negocia no Consune. Isso não é, nós não podemos votar isso aqui, né? Tá ótimo. Então, só para ver se eu entendi corretamente, colega, nós temos 2 propostas. Uma proposta pelo professor Milton e secundada pela Natália, e outra proposta pela professora Marta, que é fazer um GT interno para que nós aprofundemos mais essa discussão. Eu não sei se houve outra proposta. Houve outra? Flávia, você fez alguma proposta? Não, eu estou um pouco na dúvida. Tá ótimo, perfeito. Tá. Então, nós temos que votar enfim, prosseguir, né, com a decisão aqui do Conselho. Você quer falar mais alguma coisa? Por favor, pode falar.
Isso não poderia, a Léria Laje, isso não poderia ser feito paralelamente, ou seja, um grupo de trabalho e já paralelamente levar a proposta para o Consune? Nós temos o pessoal aqui que gosta de álgebra linear, né? Uma combinação linear das duas propostas. Então, nós temos uma terceira proposta, é isso? Que é a combinação linear das duas. Então, pessoal, olha só. Eu não sei como é que a gente vai votar agora, porque a proposta terceira, ela é a composição das duas. Então, não é? Tá, pode falar. Fala. Eu só quero ajuda para a gente votar isso de uma forma tranquila. É porque, infelizmente, o mérito das duas propostas aí é que pode existir uma tentativa de consenso da conselheira. Mas o dissenso é sobre o momento da aprovação da carta. Se a gente aprova e manda ao Consune sem as propostas, ou se não aprova e faz um grupo de trabalho. Então, se esse é o dissenso, a gente tem que aprovar isso, porque nenhuma das propostas impede a existência de um grupo de trabalho para discutir. É apenas se aprova a carta ou não. Obrigado por essa formulação. Então, nós vamos ter que votar, primeiramente, eu proponho, né, que nós votemos se nós encaminhamos a carta ou não. É isso, agora. E depois nós votamos se vamos estabelecer um grupo de trabalho. Pode ser isso? Porque são duas propostas distintas, pelo que eu estou entendendo. É isso, gente? O GT só existe se nós não... Ah, tá. Então é uma proposta contra a outra, é isso que vocês querem? Ah, tá, tranquilo, tranquilo. Tá, é porque... Tá ótimo. Perfeito, gente. Vamos lá. Tá. Então nós vamos votar a aprovação da carta sem prejuízo do conteúdo. É isso? Vamos votar a aprovação da carta retirando aquele... Isso. É isso que a gente quer dizer. Milton, tá de acordo com isso? Não, sem problema. Nós vamos propor que votemos aqui agora a aprovação da carta sem as propostas, né? Vamos votar isso, depois, dependendo do resultado, nós criamos um grupo de trabalho aqui dentro, tá? Então, os conselheiros que forem a favor do envio da carta proposta pela APG ao Consune sem a menção aos percentuais, por favor, se manifestem. Hã? Agora, amanhã. Alguém conta aí, por favor? Gente, mantenham o braço levantado, por favor. Vocês... houve uma confusão aqui, vamos começar de novo. Os conselheiros que são a favor do envio, assim que possível, da carta para o Consune, sem a menção aos percentuais, por favor, se manifestem. Isso. Contaram? Tá. Os conselheiros que são contra. Tem um. Os conselheiros que se abstêm.
Não, o que vocês sugerem? Não, eu sei, mas você, o que você acha? A gente manda ou... Tá. Então, democraticamente aqui, consultando a minha poderosa equipe, eu voto a favor de encaminhar a carta para o Consune, tá? Só isso. Tudo bem. Ok. Gente, houve um problema formal aqui. Você pode, só um instantinho, você pode explicar em voz bem alta qual foi o problema, só para a gente entender? Rada, aqui no microfone. Então, bom dia. O que acontece? Para a votação, a gente tem os conselheiros suplentes e conselheiros titulares. E aí a gente tem hoje bastante conselheiros hoje presentes e algumas pessoas e alguns conselheiros suplentes votaram com o titular presente. Então, nesse caso, como foi contabilizado essas pessoas também, a gente vai ter que fazer uma nova contagem e esclarecendo quem pode ou não votar aqui. Acho que vai ficar mais claro aqui para todo mundo não levantar a mão. Entendeu? É melhor você acho que é melhor quem não pode, que tem menos quem gente. não pode, exato. Pessoal, esclarecer essa questão formal. Quem não pode votar aqui, Hélio, Adriana, Maria Elice, Tânia, Júlio. Quem? Então, o Antônio não vai votar. Tá, então o Antônio não vota. Júlio, Diego também não pode. Pedro Henrique não vota também. Aline Barbosa também não. Leonardo também não. Só. A Adriana. Pessoal, é importante que nós sigamos os ritos no CEPEG, inclusive porque o CEPEG é um conselho, né, que nós trabalhamos com muita tranquilidade, sem muita imposição de nenhum grupo. Então é importante que nós sigamos ao pé da letra os regimentos para evitar qualquer discussão no futuro ou deslegitimização das nossas decisões. Nós vamos proceder à votação de novo. Tá, então vocês podem... A gente vai ter que distribuir umas fichinhas no futuro. Estou falando sério, igual... No futuro nós vamos fazer uns cartõezinhos. Não, ajuda, gente. Não. Ó, 18 pessoas podem votar. Está todo mundo esclarecido quem pode votar, quem não pode votar? Tá ótimo. Então, vamos proceder à votação de novo. Recomeçando. Os conselheiros que forem a favor do envio da carta para o Consune, sem as propostas, assim que for possível nós enviarmos. Ou seja, semana que vem. Por favor, se manifestem.
Contaram? Quantos deu? 9. Tá. Os conselheiros que forem contra o envio da carta imediatamente, por favor, se manifestem. Gente, conta direito isso aí. 9. Abstenções? Não houve, não houve. Tá, então eu reafirmo o voto em favor do envio da carta para o Consune. Mais nós temos mais alguma coisa para discutir? Colegas, então, muito obrigado pelas discussões e uma excelente semana para todos. Bateu o meu recorde.